Existe um livro nunca publicado da saga Crepúsculo. Ele se chama Forever Dawn e ele seria a continuação direta de Crepúsculo, a primeira continuação, a primeira ideia de continuação que a Stephenie Meyer teve para Crepúsculo, para o primeiro livro. Essa capa aqui foi feita por fãs, tá? Então não é nada oficial. A Stephenie desistiu desse livro porque ele pulava todos os eventos do ensino médio da Bella, ia direto pra ela mais velha casando com o Edward depois de vários anos. E ela achou que isso era um assunto muito maduro pros fãs da saga, pros fãs de Crepúsculo, que ainda não eram bem jovens. Mas basicamente a história dele é a mesma de Amanhecer, só que a diferença é que Lua Nova e Eclipse não existiriam, ia direto pra Amanhecer. Como Lua Nova e Eclipse não teriam existido, a relação da Bella com o Jacob não ia ser tão desenvolvida assim. O Edward nunca teria ido embora, então a Bella não teria procurado o Jacob, não teria se envolvido tanto com ele. E o Jacob ter um crush na Bella ia ficar só nisso mesmo, não ia ser nada muito profundo e ela não ia retribuir esse amor dele de jeito nenhum. Como a participação do Jacob seria menor, os lobos existiriam, é claro, mas toda a história deles ia ser muito mais superficial. Não ia ter tanto desenvolvimento da matilha, nem nada disso, nem as partes que o Jacob conta a história em Amanhecer, né? Em Amanhecer a gente tem alguns capítulos na visão do Jacob, não ia ter isso, ia ser tudo na visão da Bella. Outra grande diferença seria que a Victoria e o Laurent estariam vivos ainda. O Laurent estaria junto com a Irina, formando um casalzinho, e ele ia se juntar aos Cullen no confronto com os Volturi lá no fim da história. E quem contaria para os Volturi sobre a existência da Renesmee seria a Victoria. A vingança dela contra eles terem matado James, que era o namoradinho dela, seria contada a Renesmee pros Volturi. Ao contrário da história que a gente teve, ela saberia sim que a Renesmee era uma híbrida e ela ia contar do mesmo jeito. Na verdade, ela ia criar o Riley, que a gente vê lá em Eclipse, pra contar pros Volturi. Ela não ia se colocar em risco assim, ela ia mandar ele contar, porque se descobrirem que era uma híbrida, que ela tava mentindo, ela sabia o que ia acontecer no fim com ela, né? Só que no fim ela seria morta pelos lobos e essa seria a única fatalidade, a única morte que a gente teria na história.